Olá, obrigado a você que está ligado com a gente aqui no programa Personalidade. Nosso entrevistado de hoje é Mauro Souza. Vou reduzir aqui o nome dele, Mauro Souza, diretor geral da ANM. O que é isso, Wagner? Mauro. Obrigado. Agência Nacional de Mineração. Obrigado por aceitar nosso convite, vir aqui conversar com a gente. Uma conversa mesmo. Sim, e eu agradeço muito a deferência, o convite e a boa vontade para que a gente bata esse papo aqui. Maravilha. Olha, gente, para quem não conhece, Mauro é maranhense, né? Nasceu ali na região do bairro de Fátima, né? Um maranhense da Gema mesmo, né? E é hoje diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, né? Que antes chamava DNPM, né? Isso. Que era Departamento Nacional de Mineração. E, Mauro, como chegar a um cargo desse em Brasília, sendo maranhense? Eu sei que você sempre foi muito estudioso, né? Formado em Direito. E como chegar, né? Porque é muito mais difícil para a gente que está aqui nessa região aqui, Norte, Nordeste, é mais difícil, né? Ascender, né, Mauro? Sem dúvida, né? Ter oportunidades profissionais de destaque é uma tarefa árdua, mesmo quando você não considera isso como um objetivo de vida, né? Então, algumas coisas acontecem independentemente das forças próprias, né? Algumas forças operam, né? E a gente ocupa, às vezes é um momento de sorte, de estar no lugar certo, mas principalmente, primordialmente, é estar preparado para. Como ludovicense, né? Você estudou aqui em São Luís, se formou em São Luís. Isso. Eu sou oriundo de uma família de 6 irmãos, aos quais se acrescentou uma sétima irmã que foi adotada pelos meus pais. Sim. Uma família humilde lá no bairro de Fátima, como foi falado, e para a gente, desde o início, o estudo era o caminho. São 7 irmãos mesmo. 7 ao todo. Então, o estudo era o caminho, as dificuldades eram muito grandes, materiais, e as perspectivas menores, né? Mais sombrias assim, do que fazer. O meu pai trabalhava em farmácia, embora não fosse formado, mas era chamado de farmacêutico, para a gente que dava uma certa honra nisso, né? É o médico do bairro. Né? Exato. Então ele tinha uma capacidade muito boa, mas uma inteligência rara, e que parcialmente nós herdamos alguma coisa dessa capacidade de aprendizado que ele tinha. E a principal inteligência é dizer para os filhos, olha, vocês precisam estudar, estudo é o caminho, né? Isso serve não só naquela época não, viu, mano? Serve hoje em dia muito mais ainda, né? E naquela época nós tínhamos só 2 espaços de estudos superiores, a Universidade Federal do Maranhão e, à época, quando eu fiz vestibular em 82, não era o EMA, era FESM, Federação das Escolas Superiores do Maranhão. Não lembrava disso. E tinha 5 cursos apenas, eu passei em administração, acabei não me formando em administração e depois entrei no curso de Direito na UFMA, mas só o concluí em Natal, porque nessa trajetória eu comecei trabalhando no INPS, e é importante frisar que é INPS mesmo, eu não estou errando, que à época, antes da Constituição, era o Instituto Nacional de Previdência Social, hoje de Seguridade Social. Eu me lembro ainda. E depois eu fui para a Caixa Econômica, fiquei 12 anos na Caixa e começou uma trajetória profissional distinta daquela que era prevista. Eu participei de alguns processos seletivos internos ainda aqui em São Luís, no ano de 95, prestei vários concursos para vários cargos e vários órgãos, Ministério do Trabalho, Justiça Federal. Ao longo do tempo eu fiz e passei vários cursos, tive essa sorte, né? Porque era realmente isso em casa, era estudar, e as opções de trabalho eram mais concursos. Mais ou menos na década de 80 a gente começou a vir aqui a Alumar, a Vale, que eram grandes empregadores privados, mas de modo geral o setor de serviços era tímido, a área de comércio também, então nunca se tinha uma oportunidade muito promissora. E as oportunidades locais eram empregos, né, subempregos, né? Sim. Ninguém tinha a qualificação, né, necessária que a Alumar e a Vale pediam, né? Exatamente. Então você tinha que ter. Quando você queria algo mais, você tinha que fazer concurso ou ir para fora mesmo. Essa era a Agora tônica. Você falou em opção, né? A opção lá em casa, por exemplo, Mauro, era assim, você quer estudar ou quer trabalhar? Não, quero estudar. Trabalhar era aquele trabalho de casa, né?
né, Sim. no quintal e fazer isso. Não, eu tenho que estudar. Então era mais fácil estudar do que trabalhar, né? Era bom isso, depois você pega o gosto, até vai. Sim, e é uma necessidade frente. mesmo, né? É isso. Então, assim, depois eu saí daqui em 96, depois de ter feito um processo seletivo na Caixa, e fui ocupar um cargo de gestão, já ocupava aqui, fui para um equivalente para uma outra área de logística na Caixa em Natal. Posteriormente, houve uma reestruturação da Caixa e eu passei a administrar 4 estados. Sim. Fui transferido para Recife e me tornei gerente de segurança corporativa da Caixa. E posteriormente uma nova reestruturação, lembrando que nós estávamos na década de 90, quando o modelo de Estado que nós tínhamos era um modelo de Estado mais voltado para o neoliberalismo. Sim. Havia uma perspectiva de privatização das empresas estatais, incluindo Caixa, Banco do Brasil, com o governo Fernando Henrique, e havia essa ideia também de estruturação que os americanos chamavam de downsizing, que era diminuir o tamanho das empresas, né, organizar mais. Depois alguns estudiosos começaram a chamar, a dizer, era um eufemismo, right sizing, não downsizing, é o tamanho certo. Tamanho certo, né? Então, diminui, mas nem tanto. Nem tanto. Só que aí nessas mudanças teve um momento em que reestruturou de novo e eu passei a ser responsável por toda a região Nordeste, a segurança corporativa da Caixa, que dizia respeito à segurança de pessoas, basicamente, né, o principal é funcionários mesmo. Funcionários, clientes, né, colaboradores. Então, todo o desenho de segurança, plano de segurança das unidades era uma responsabilidade da área de segurança. Há processos, procedimentos e uma série de outras coisas, inclusive a relação com o poder público no que diz respeito à parte de segurança. E acredito que isso te deu toda uma gama de conhecimento, né, e inter-relação entre pessoas de outros segmentos também, né? Sim, isso facilitou muito a capacidade de leitura, de interpretação e de interconexão com pessoas, né? E eu sempre gostei de lidar com pessoas enquanto tais, seja no ambiente familiar, comunitário e especialmente no ambiente de trabalho. Eu sempre gostei de lidar muito com uma interlocução mais fácil, me colocando mais para ouvir. Sim. E também falar, e isso se expandiu também para outras áreas, e a gente tinha, por exemplo, uma área que a gente chamava de relacionamento, que era com a Polícia Federal, Polícia Estadual, órgãos da área de segurança, do aparato de Estado de segurança, e isso criou também algumas habilidades também, né, de buscar, de entender o mundo, entender o contexto em que a gente vivia. Isso foi um facilitador também para ir alçando outros voos. Mais espaços, né? Eu estou conversando aqui com Mauro Henrique Moreira Souza, né, presidente da ANM, a Agência Nacional de Mineração. Mauro, bom conhecer você, saber que você nasceu em áreas, né, bem, digamos assim, eu não sei pobre, né? Pobre é um estado de espírito, mas digo assim, áreas mais simples, né? Mas teve a oportunidade de estudar, que isso é interessante, que as pessoas dizem assim, eu sou pobre, eu não posso. Gente, dá para estudar, tá? É só querer, só querer. Exemplo está aqui o Mauro, talvez eu possa servir de exemplo também, né? Estudei no Liceu Maranhense, depois fui trabalhar logo com 16 anos e comecei a estudar, continuei estudando à noite. Sim. Eu já podia pagar uma escola porque eu não podia ficar no liceu. O liceu eu não pude ficar, não lembro porquê, mas não pude ficar. Mas assim, dá para estudar, trabalhar e hoje ter uma carreira importante como a sua carreira. Que você pode hoje dizer, bater no peito, olha, eu fiz a minha carreira, eu fui atrás, ninguém me colocou lá, você não é um jabuti, né? Colocou lá na árvore lá, né? Não foi chuva nem mão de gente, né? Ou enchente nem mão de gente. Mas assim, bacana, Mauro. A gente está conversando aqui, eu quero ouvir no próximo bloco, como é que se dá hoje, né, a administração, porque quero tratar inclusive do Maranhão, nós temos ouro no Maranhão, se essa área também é a área sua aí, da administração da mineração, deve ser, né? Nós temos aqui também a bauxita, não sei também se né, aqui, não sei se também tem a ver com você, eu acho que sim, né? Que é a mineração, o ferro, né, que é muito forte, não é aqui do Maranhão, mas passa por aqui, né? E tem que deixar royalties no Maranhão, né?
Hoje Isso. tem a lei, né? Tem. Para deixar os royalties aqui. E aí eu quero saber um pouquinho mais dessa parte mais interna do programa, tá bom? Conversando aqui com Mauro Henrique Moreira Souza, já já estaremos de volta.